Vocês. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Boa noite para vocês, shalom, para a gente não perder o hábito, shalom, shalom. Eu quero ver aqui, eu estou vendo o chat, eu quero ver de onde que vocês estão falando. Já vi que tem uma pessoa da Alemanha, para onde eu vou, mês que vem, daqui a pouquinho eu estou aí na Alemanha, né? Então vamos lá. Quero saber de onde vocês estão falando, dentro ou fora do Brasil, em que local, norte, sul. Você está no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste do Brasil. Aonde que você está? É, que bom, que bom. Então, estou esperando aqui vocês me falar. Tem o famoso delay, então eu estou esperando vocês aqui para me dizer de onde que vocês estão falando. Hoje o assunto, ele pega fogo, não é? São José dos Campos, Suzana. Aproveita enquanto vocês estão falando para mim de onde que vocês são e compartilha essa live. Em Belém, Nádia, Ceará, Brasília, Sertãozinho em São Paulo, Florianópolis, para onde eu vou também em setembro, Vitória, Balneário de Camboriú, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Olha, amanhã até vou, Lucimar, para o Espírito Santo, mas não vou ficar no Espírito Santo, é só a minha chegada, porque depois eu vou para Pocrane, Recife, Itaúna, Embu das Artes, Anápolis, São Paulo, Maringá. Eu também vou para Maringá, mas é em outubro. Birigui, Sapucaí, Miami. Oi, Camila. Francisco Morário, São Paulo. Claudineide, Maceió. Ô, cidade linda, meu Deus. Fortaleza, Manaus. Gente de Manaus, hein? Adamantina, em São Paulo. Ponta Grossa, Valquíria, Ribeirão Pires. Muito bom. Olha, tem gente aqui de tudo quanto é lugar, mas eu quero que vocês compartilhem. Vamos lá. Se você conhece alguém que está precisando de controle emocional, vamos ver as dicas que vão surgir aqui, porque vocês sabem que eu falo de emoções, mas à luz da Bíblia. E eu estava vendo nos comentários, olha o Acre chegando, as pessoas da Europa pedindo que orem por eles. Isso eu tenho falado nas minhas lives, que eu falo de cumprimento profético, como que a Europa está sofrendo, né? É tempo de nós orarmos uns pelos outros e precisamos, como Jesus disse em Lucas capítulo 21, precisamos ficar em pé. Ficar em pé é cuidar não só da fé, mas também das emoções. Nós precisamos estar restaurados emocionalmente para ficar em pé. Viviane da Bélgica, Bruxelas, Minas Gerais, São Paulo, Portugal, Meire, Bahia, Campo Grande, mais gente de Maceió. Eu morei 3 anos em Maceió. Feira de Santana, Bahia. Que bom, Juliane, obrigado por compartilhar. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Barra Bonita, São Paulo. Só lugar lindo, hein? Maricá, Rio de Janeiro. Argentina, oi, Ivoneide. País vizinho, amado. Presidente Prudente, Sueli, Estados Unidos, Petrolina, João Pessoa, São Vicente, a Rose. Ah, que bom que você está gostando das lives, Renata. Florianópolis. Olha, Florianópolis eu vou 2 vezes em setembro, hein? Vou 2 vezes. Ai, obrigado, Kate. É isso aí, gente. Olha, quando vocês dão... São coisas que não custa para ninguém, né? Se inscrever no canal, compartilhar e dar um like. Puxa, ajuda muito dar um like, sabia? Você não sabe como ajuda. Sinop. Que bom, Maria José, que você já compartilhou. Obrigada, Maria. Jane, muito obrigada. Eu fico... a Quinha tá falando que ama, curte e compartilha. Ó, 3 atos que te tornam uma grande semeadora da palavra, como eu falo para vocês, né? Aí você não guarda
só para você, aquilo que você recebe. São Paulo, e continua a gente chegando. E então vamos falar aqui agora, vamos falar do canal um pouquinho, antes da gente começar a live, enquanto tá todo mundo chegando. Então, nós temos várias novidades, não é? Devocional todo dia, você está acompanhando o devocional? É muito importante você fazer o devocional, é rápido, em 12 minutos você lê a palavra, medita e ora. Então, devocional, todo dia, 6 horas da manhã. Segunda-feira tem podcast. Terça e quinta tem live. Quarta, sexta e sábado são temas. Você já ouviu os temas? Eu falo sobre muitos assuntos, muitos assuntos. Opa, indo para o CTPA, que bênção! Que bom que a Jane, você assiste todos os devocionais, compartilha também o devocional, hein? Assiste, compartilha, isso é muito bom. Então, já falei das novidades do canal, para você sempre receber notificação, você aciona o sininho e todas as notificações que ele mostra, aí você vai receber sempre notificação de que eu entrei. Curitiba, estava faltando com Curitiba. Ô, Patrícia, você já compartilhou, obrigada. Olha aí, tá vendo a Larisa? Larisa disse que ela começou a seguir quando uma irmã compartilhou. Olha aí o fruto de ser um semeador da palavra. Isso é muito bom. A imagem tá embaçada. Sério? Alguém fala para mim se tá mesmo. Ou se é a tua conexão. Antes de eu começar, eu vou esperar alguém falar, porque aparentemente a minha conexão tá tudo bem. Sim, o que? Tá embaçada? Fala pra mim. Tá normal. Então tá. Tá boa. Então é a tua conexão, querida. Se a maioria aqui tá dizendo, ó, tá lendo? Todo mundo falando que tá normal. Pra mim, a minha conexão também parece normal. Então tá normal. Então, olha, hoje o tema, na verdade, é uma pergunta. Vamos pensar um pouquinho sobre essa pergunta? É possível ter controle emocional? Quantos aqui conseguem ter controle emocional? Um pouco embaçado? Gente, agora eu fiquei na dúvida. Tem um monte de gente dizendo que tá boa e tem um ou dois falando que tá embaçada. Deixa eu ver. Na TV que tá embaçado. Então, quem tá no telefone tá bem. Mas, sério, que eu não tenho o que fazer aqui. Porque a conexão tá boa. Eu tô aqui tudo certinho, né? Então, não sei o que eu faço. O que que eu faço? Tá com a câmera distante? Vamos ver. Por mais perto, vamos ver. E aí? Melhorou? Só quem tá na TV que tá. Eu aproximei a câmera. Não existe filtro aqui. Não tá com filtro, não existe filtro aqui no YouTube. E agora, gente? Puxa vida. Tá, vou fazer isso. Vou limpar a câmera. E agora, acho que piorou. Tá bom? Limpei a câmera. A câmera frontal. Olha, apareceu meu dedo aí para vocês. E agora? Melhorou? Melhorou. Era a minha câmera. Eu achei engraçado quem falou que é filtro. Não tem filtro. Então tá bom. Então vamos, já que melhorou, era a minha câmera. Agora mais uma coisa para eu verificar, né, gente?
a câmera. Eu já aprendi tanta coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no YouTube, para mim, tudo é novo. Vocês que me conhecem lá do Instagram, sabem que eu fiz live e continuo fazendo toda segunda. Live no Instagram durante 3 anos, todos os dias. Então lá, eu faço de letra. Aqui eu tô aprendendo. Então, quer dizer, esse aqui é um mundo diferente para mim, o YouTube. Agora pronto, agora eu vou sempre, antes de começar a live, eu vou conferir, pode ficar tranquilo que eu vou conferir a minha câmera. E obrigado por vocês estarem me ajudando. Vamos falar. É possível ter controle emocional? Primeiro, a gente precisa pensar o que é controle emocional. É fácil você pensar o que é descontrole, mas vamos lá, vamos pensar um pouco o que é controle emocional. Controle emocional é quando você tem resiliência. O que é resiliência? Você enfrenta problemas, mas você aprende a lidar com eles e ver o que é que você pode tirar de melhor, ou uma lição, ou maturidade, fazer aquela famosa frase, fazer do limão uma limonada, não é? Então, isso é resiliência. Você sai melhor da história. Isso é um primeiro item. Vai aí, vai anotando, vamos ver se você é resiliente. Ou os problemas. Sabe o que é descontrole emocional? Quando pequenos problemas causam grandes impactos na tua vida. Sabe aquela coisa de alguém falou alguma coisa no Instagram, fez uma postagem, você interpreta como uma indireta ou qualquer coisa, e aquilo acabou com o teu dia. Isso é muito pequeno, né? Mas quando você não tem proteção emocional, você se descontrola. E quando você se descontrola, é uma pequena crítica, ou você interpreta algo que nem é isso, e isso acaba com o teu dia, com o teu mês, com o teu ano. Então, pequenos problemas causam grandes impactos na tua vida. Isso é descontrole. E é possível ter controle? Isso eu vou responder no decorrer da live. Então, vamos falar de alguns descontroles, vamos falar de gente da Bíblia. A gente aprende muito na Bíblia o que é controle e descontrole na Bíblia, tá? Então, vamos lá dar outro exemplo. Então, você já aprendeu resiliente. O que eu acabei de falar é ter baixo limiar para frustração. Baixo limiar para frustração é isso. Qualquer coisa que te frustra, qualquer coisa que te entristece, te destrói. Aí você acaba com amizades sem pensar. Você deixa o casamento sem lutar. Você simplesmente não aguento, não tolero. Você troca de igreja como você troca de roupa. Você troca de emprego quando aí vem aquela famosa, eu estou sendo perseguido. Será que está mesmo? Então, ou são os problemas normais em qualquer local de trabalho. Então, isso é um descontrole emocional. Pequenos problemas causando grandes impactos na tua vida. Bom, outro exemplo é você é capaz de aprender com os teus erros ou você acha que você nunca errou? Eu estou fazendo perguntas. A gente ainda está conversando. Porque tem pessoas que se acham donos da verdade. E pequenos problemas não. Ele não erra. Todo mundo erra, mas ele não erra. Agora, a pessoa madura emocionalmente, que tem controle emocional, ela aprende com os próprios erros. É como Davi, ele aprendia com os próprios erros. Ele errou bastante, mas ele aprendeu com cada um dos seus erros. Ele não ficou lançando a culpa sobre outra famosa síndrome de Adão, né? Adão, não foi você, não, foi minha esposa. E a esposa foi a serpente. Então, isso é imaturidade emocional, isso é descontrole. Outra coisa que traz flutuação emocional. A gente vai falar muita coisa, mas eu tô só te dando uma dica para você já se analisar. Aí depois que eu te falar essas coisas, eu quero que você escreva aí para mim no comentário se você tem controle emocional ou você entra na categoria de descontrole. Aí eu vou começar a responder, né? Não dá para responder tudo de uma vez. Se é possível ser controlado emocionalmente. Vamos lá para outro exemplo. Você sabe
lidar com pessoas diferentes? Ou você quer que todo mundo seja do jeito que você tem na cabeça de que é o certo? Ou você entende, não, ninguém é igual a ninguém. Eu que preciso ter uma habilidade, que é uma habilidade nobre da inteligência emocional, de lidar com pessoas diferentes e valorizar as pessoas e não fechar você num mundinho. Então, isso também é um descontrole emocional. Você, diante de conflitos, foco de tensão, por exemplo, uma briga, alguém fala alguma coisa para você, você se irrita. Isso é normal, faz parte da vida. Aliás, está escrito na Bíblia, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Ele não, é impossível. Nós temos emoções que são impossíveis você não ter. É impossível você não ficar nunca triste. É impossível você nunca ter raiva. É impossível você nunca ficar alegre. São emoções primitivas. Você fica triste, você fica com raiva, você fica alegre. Agora você precisa ter controle. Ou quando alguém fala alguma coisa para você, você reage. Sabe quem que reage assim na hora? É instintivo isso. Você é uma pessoa reativa, isso é descontrole emocional. Ser instintivo não é ser a semelhança de Deus. Ser instintivo é animalesco. Um animal, ele não vai, por exemplo, você por acidente, você tá de noite, você levanta da cama e você tem o seu pet e por acidente você pisa no rabo dele. E aí o seu pet, ele não é aquele que só vai dar o grito, não. Ele vai morder a sua perna. Por quê? Porque ele não tem como ele parar, pensar, não, porque não pensa. Não tem emoções sofisticadas como você tem. Ele é um animal. Então, o animal pisou no rabo, ele morde, ele ameaça, ele vem para cima. E aí? E você? Quando você fica com raiva, como é que você reage? Você para, pensa, se controla, você respira fundo, ou você já vai e fala o que a primeira coisa que vem na cabeça, ou sai batendo, você sai batendo pé, bate porta, quebra prato, fala um monte de coisa que não deveria. Como é que, bom, diante de algumas pautas que eu coloquei aqui, não esgotei todos os itens, mas como é que você se define? Você tem controle emocional em todas as situações ou não? Ou você precisa, eu não vou pôr aqui, a minha pergunta não vai ser se você é descontrolado. Você só responde para mim assim, eu preciso. Se você precisa aprender controle emocional, só põe aí, eu preciso, porque aí a gente vai começar a andar nesse assunto. Se aqui ninguém precisa, então eu vou encerrar a live, porque tá todo mundo aqui muito controlado emocionalmente, ninguém perde a paciência, ninguém grita, ninguém tem aqueles acessos de raiva, ninguém fica frustrado, ninguém perde o dia porque simplesmente alguém falou alguma coisa que ela interpretou como algo que era para ela e nem era, né? Só interpretou. Tô vendo que eu tô cercada de pessoas normais, precisam. Que bom, que bom. Eu tô vendo aqui que vocês são sinceros. Ai, que bom que vocês precisam. Só a carne. Ai, que bom. I need help, Maria Goulart. É verdade. Tô vendo. Que bom. Eu tô diante de pessoas normais. Você perde a paciência, Jussara? É normal ficar armazenando coisas e explodir? Não, armazenar não é não. Já vamos falar de tudo isso. Armazenar, acumulador. Sabe o que acontece? Vou pegar. Eu vou reservar os 15 últimos minutos para eu responder perguntas. Mas como eu bati o olho aqui, porque eu estava vendo todo mundo que precisa, então eu bati o olho aqui quando a pessoa falou acumular. Você sabia que a sua mente, e já vamos falar de Bíblia, tá? Você sabia que a sua mente, ela tem uma capacidade limitada. Você acumula muita coisa que não presta na sua mente, achando que você
a sua mente ela tem uma capacidade incrível para armazenar. Não, não tem não. Seu cérebro, a sua MOOC, que é a sua memória de uso contínuo, ela tem uma capacidade. Aí você decide, como aqui foi dito, acumular. O que acontece com o acúmulo é que quando você acumula lixo, logo eu fui, quando eu fui para a Índia, a parte que eu fui da Índia era bem difícil. Ali não havia coleta de lixo. E o que acontecia? Quando eu saía na rua, eu sentia o odor, o cheiro terrível. Outra coisa que eu via, animais peçonhentos, ratos, tudo quanto é tipo de animal que fica em lixo. Isso é o lixo mesmo da rua, o lixo das casas que eram acumulados na rua, de tempos em tempos, porque é caro isso, eles transportam eles mesmos, né? Transportam para um local onde eles queimam, mas deixa acumular bastante antes de fazer isso. E então a nossa mente é a mesma coisa. Se você ficar acumulando as coisas sem resolver essas coisas dentro da tua mente, uma hora você vai, como aqui você disse, você vai explodir. Por quê? Porque isso é lixo psíquico. O lixo psíquico, uma pessoa que está do teu lado, ela vai sentir o odor do lixo psíquico. Uma pessoa que acumula muita mágoa, muita frustração, ela vai ser uma pessoa irada. Ela perde o controle com raiva facilmente. E as pessoas, quando chegam perto dela, porque ela vai ser uma pessoa inflexível, irritada, irritável, irritante. Olha aqui. É uma pessoa irritada, irritante, irritável, facilmente irritável, irrita quem está ao redor dela e também é irritado, tem pouca paciência, o torque dela é muito rápido. Então, eu digo para você, se você acumular lixo psíquico, a casa vai cair sempre. Você volta de um culto ungido e você vai fazer igual Moisés. Moisés, ele não voltou de um culto ungido. Moisés, ele ficou 40 dias. Tem noção? 40 dias na presença de Deus. 40 dias e 40 noites. E sabe o que aconteceu? Ele desceu do monte. Quando ele viu o povo descontrolado, o que aconteceu? Ele ficou controlado emocionalmente. Não, ele se descontrolou. Ele se descontrolou e quebrou a tábua. Era para ter quebrado a tábua? Não, foi descontrole emocional. Moisés, um homem que estava falando com Deus ali, estava falando face a face. Então você perde a unção com descontrole emocional. Fácil, fácil, fácil. Eu vou dizer para você, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa também na Bíblia, te dei o exemplo de Moisés, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu anotei algumas pessoas para a gente não ficar no lugar comum de algumas que são mais conhecidas. Ana é bem conhecida. Ana, a mãe de Samuel. E a mãe de Samuel, ela depende do teu temperamento, é a forma que você reage no teu descontrole emocional. Então, Ana era uma mulher que amava Deus. A mãe de Samuel, mulher de Elcana, ela amava Deus. Ela, quando o marido dizia, vamos adorar a Deus, todo ano ela ia. Ela não dizia, eu não creio nesse Deus, eu não vou. Ela ia, ela amava Deus. Então, ela tinha um relacionamento com Deus. Só que as emoções dela eram fragilizadas. Ela tinha uma frustração na vida dela. E ela começou a se descontrolar. No começo, a Bíblia não fala desde o começo. Mas no início, quando Penina, a outra esposa de Elcana, quando ela ficava grávida e Ana não, talvez Ana só ficou triste no início, mas triste, feliz por Penina, mas triste por ela, mas depois veio o descontrole, esse acúmulo, é a pergunta aqui, né? O acúmulo o acúmulo de tristeza, o acúmulo da frustração, fez com que Ana ficasse descontrolada. Como é que eu vejo Ana descontrolada emocionalmente? Uma mulher que tão adoradora, que depois que ela tem o milagre dela, você vê que nível de fé que tinha essa mulher, que entregou o seu filho Samuel, ela dedicou seu filho Samuel e entregou seu filho para Eli.
que mulher, depois você vê pelo cântico de Ana, depois que ela tem Samuel, Deus dá um cântico profético, coisa mais linda o cântico profético. Então o problema de Ana não era unção, o problema de Ana não era falta de fé, o problema de Ana era descontrole emocional. A pergunta da live é possível ser controlado emocionalmente? Daqui a pouco eu respondo. Estamos indo, né? Estamos indo. E aonde que eu vejo o descontrole de Ana? Ana era descontrolada porque ela deixou a tristeza tomar conta da mente e tomar conta das suas emoções. Agora eu já falei de duas palavras que a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Então Ana, ela não tinha mais esperança de ter filho. E o que que acontecia? Quando ela subia com a família para adorar a Deus, ela não conseguia orar, descontrole emocional. A mente dela só ficava pensando, eu queria ter um filho, eu não tenho um filho, todo mundo tem filho e eu não tenho filho. Isso é descontrole emocional. São pensamentos, você ficou num cárcere mental. Pensamentos repetitivos, isso se chama alto fluxo. E ela era escrava desse alto fluxo. Eu não vou usar termos técnicos aqui, eu vou ser o mais simples possível para você entender. Então, Ana, você vê que ela estava descontrolada emocionalmente, que ela não comia mais. O marido levava a porção para ela de comida e ele dava dobrada e ela dizia, não quero. Olha, afetou. Ela estava com distúrbio alimentar, descontrolada emocionalmente, distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar, você pode comer demais ou comer de menos. Isso é distúrbio alimentar. Então, a frustração, a tristeza de não ser mãe afetou o seu físico. A tristeza de não ser mãe a descontrolou a ponto de afetar o seu relacionamento com o marido. Porque o marido chegou e falou para ela, eu não sou mais importante do que 10 filhos? Ela não respondeu. Diante de uma declaração de amor, o marido vai lá com 2 porções para ela, mostrando o quanto ele amava. Dizendo para ela, olha, se você não me der nenhum filho, eu vou te amar do mesmo jeito. E ele dizendo, e eu, não sou mais importante do que 10 filhos? Ela estava tão descontrolada emocionalmente que ela não valorizou o que ele estava falando. Sabe o que ela falou? Nada. O que é que uma mulher controlada emocionalmente deveria falar? Meu marido, eu te amo. Meu Deus, que sonho, que declaração linda de amor. Olha, meu marido, me perdoa, eu só estava olhando para o problema e eu não estava olhando para a solução, eu não estava olhando para coisas boas que eu tenho na minha vida e você é um deles. Por quê? Porque quando você está descontrolado emocionalmente, você só foca naquilo que te enfraquece, você só foca na tristeza, você só foca no medo, que aí você fica escravo da ansiedade, você só foca naquilo que te limita, ou só foca na memória de algo que te magoou, e aí você vai entrar em depressão facilmente. Então, esse é o problema. Então, eu tô mostrando para você que descontrole emocional não é só gritar, não é só você perder a paciência. Descontrole emocional é quando, como Ana, você não enxerga mais nada, e você não enxerga mais ninguém, e você não consegue mais se concentrar. Você está vendo que ela não comia e não conseguia se concentrar, a ponto de não conseguir orar. Até que ela deu um basta. E ela disse, hoje é o meu dia D. Eu quero ter controle, eu tenho uma vida com Deus e agora eu quero ter controle emocional. E de repente essa mulher, ela tomou uma atitude diferente. Agora, para falar dessa atitude diferente de Ana, eu preciso dizer para você, você não pode, descontrole emocional, você não é emoções, você tem emoções. Se você, tem muitas pessoas aqui, você quer ver como tem? Eu nem preciso perguntar mais, mas se você quiser dizer eu, pode falar aí. Aí você fala assim, eu sou nervoso, eu sou irado, eu sou rancoroso. Gente, você está falando que você é emoção. Você tem emoção. Emoção não pode te governar. Você que tem que liderar a emoção. Porque se você for governado por emoções desgovernadas, o que vai ser da sua vida? Você vai ser uma pessoa completamente descontrolada. Aí a pergunta da live, é possível ser controlado emocionalmente? Vamos responder. Eu estou só identificando
Vocês. É a mesma coisa que Pedro querer justificar todas as atitudes dele, Pedro, o apóstolo. E aí, quando Jesus, depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus ali confrontando, mostrando, ensinando, aí ele recebe o Espírito Santo e ele continua com as mesmas atitudes descontroladas que ele tinha, ímpeto, inconstância, tudo que você conhece aí de Pedro, que Pedro é muito, muito conhecido. Não, Pedro, ele chegou à conclusão que ele tinha que mudar. Ele tinha que ter as emoções controladas. Unção ele tinha, mas ele tinha que ter emoções controladas. Ele não era impetuoso. Quando eu falo eu sou impetuoso, você está falando as minhas emoções me controlam. Ele não podia dizer isso. Eu sou irado, porque ele era, nossa, ele era tremendamente reativo. Uma pessoa controlada emocionalmente, ela pensa, depois ela reage. Uma pessoa descontrolada, ela é escrava do fenômeno bateu, levou. Ela reage, depois ela pensa. Ela reage, depois ela vê o estrago que ela fez. Não, Pedro, ele começou a aprender a não responder, que é uma arma maravilhosa. O silêncio é uma arma maravilhosa. A melhor resposta é a não resposta, muitas vezes. Sabe quando você é descontrolado emocionalmente? Quando você tem um cartão de crédito, não vou falar de compra, não vou falar de consumismo, mas isso também, tá? O descontrole emocional te torna um consumista desenfreado, porque você tenta comprar coisas, satisfazer um buraco negro que se chama rejeição, e você que tem também, além da rejeição, que é um fruto da rejeição, a baixa autoestima. Então, você tenta suprir esse buraco que você tem comprando coisas, porque você chega a uma conclusão lá na sua cabecinha de que coisas, pessoas e poder é aquilo que te traz felicidade. Aí, quando você tem pessoas, amizades que você acha importante, você tem dinheiro e você tem fama, aí você vê que nada disso é felicidade. Felicidade é você ser controlado emocionalmente e você ter uma vida com Deus. E a mãe sempre falava que vocês estão cansados de ouvir, é um ditado popular, que vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Então, dinheiro ele vai, dinheiro ele vem, basta uma recessão mundial para todo mundo ficar igual. E depois você já reparou que é aquilo que a Bíblia diz, todo mundo entra nesse mundo nu e sai nu, então o negócio é você ter vida e vida em abundância e não ficar escravo de necessidades neuróticas, que é descontrole emocional também. Mas eu estava falando de um outro cartão de crédito. Se você é descontrolado emocionalmente, você usa o cartão de crédito da vida, é a vida, hein? Ele é black. O cartão de crédito da vida da forma errada. Como assim? Você vende tudo que você não pode vender. Você vende a tua paz. A tua paz vale ouro. Como é que você vende a tua paz? Ficando irritado no trânsito. Você está vendendo a tua paz, gente. A tua paz vale ouro. Não tem o que fazer. Você está no trânsito, procura fazer algo, isso é controle emocional, que ocupe o teu tempo enquanto você está no trânsito. Você pode ouvir um devocional, não precisa ver, né, para não tirar a tua atenção. Você pode ouvir um devocional, um podcast, você pode colocar uma música, você pode fazer tanta coisa enquanto você está ali parado no trânsito. Você pode orar, você pode fazer muita coisa, mas qual é a primeira opção do descontrolado emocional? A gente fica irritado, começa a tentar e vai para lá começa a costurar no trânsito, tentando sair. Não tem, você ganha o quê? Segundos a mais? Tem que relaxar, né? Frustra o trânsito? Frustra. E uma fila de banco, qualquer fila? Hoje nós somos uma sociedade urgente, totalmente apressada, impaciente. Nossos jovens estão cada dia mais impacientes. Então nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos sair dessa prisão que é o descontrole emocional. Quer dizer, eu falei tanto... eu estava falando do cartão de crédito, o black da vida. Então você vende tudo que você não pode vender, você vende a tua paz por pouco,
Imagina um trânsito e você perder a paz por causa de um trânsito, uma fila. Aproveita aquela fila. Eu não sou muito de conversar, eu sou mais introspectiva. Então, numa fila, eu tenho dificuldade de puxar conversa. Mas se alguém puxar conversa com você, responde, né? Ou se não sorri, aproveita para responder mensagem. Você está na fila do banco, na fila do mercado, aproveita para responder uma mensagem ou para ouvir um áudio, qualquer coisa assim, aproveita o tempo, não tem o que mudar, não tem o que mudar, acabou. Então você vende aquilo que você não pode vender e você compra o que você não pode comprar. O que é comprar o que você não pode comprar? Ai, quando alguém fala alguma coisa, pronto, ai, isso acabou comigo. Como assim? Uma palavra vai acabar com o teu dia? Uma palavra vai acabar com a tua semana? Para com isso. Não compra tudo. Passa por um filtro. É isso mesmo. Primeiro, olha o filtro. Você tem que fazer algumas coisas. Agora nós já vamos para a Bíblia. Você tem que fazer algumas coisas. A pessoa quis dizer isso mesmo. Isso é verdade. E se ela disse o que eu penso sobre isso, isso é verdade mesmo? Ou essa pessoa, ela acordou com o pé esquerdo e ela tá querendo descontar tudo que ela tá nervosa em cima de mim e eu não vou comprar isso. Não vou, não vou. O problema são pessoas que são como esponja. Quando você é descontrolado emocionalmente, existe dois extremos que você não pode acontecer na sua vida. Ou você é esponja, ou você que é permeável demais, ou você é impermeável. Quando você é permeável demais, uma pessoa introspectiva, ela tem uma tendência a ser super permeável como uma esponja. Uma esponja, ela absorve o sabão, o shampoo, a água. E só se alguém espremer, ela não se auto-espreme. Só se alguém espremer é que vai liberar aquela água. E se não, alguém não fizer isso, a esponja vai apodrecer. Teu coração é igual. Se você só vai absorvendo tristeza, frustração, angústia, você só absorve, guarda no coração, acumula no coração e você nunca deixa Deus espremer. Será que Deus espreme? Isaías capítulo 1, ele fala que ele precisa espremer chagas, que você está doente da alta cabeça à planta dos pés, que tem contusões, contusões são batidas, são roxos, mas que tem feridas que ele precisa espremer e você não deixa ele espremer. Como que ele vai espremer feridas? Quando há uma situação, porque ferro com ferro se afia. E Deus coloca situações na nossa vida que, eu vou dar um exemplo de José. José, ele viveu situações bem agressivas. Ele tinha, os seus irmãos o venderam, jogaram na cisterna, mentiram para o pai. Na casa de Potifar, ele viveu situação de injustiça. Na prisão, ele viveu situação de injustiça. Se ele ficasse como uma esponja, acumulando tudo isso, e ele acumulou um pouquinho, eu vou provar para você. Se ele ficasse só acumulando, na hora da grande oportunidade da vida dele, ele ia perder a grande oportunidade. Deus, ele nos dá oportunidades, mas nós perdemos as oportunidades com os nossos descontroles emocionais. Então, quando ele teve a oportunidade de uma restauração familiar, quando ele teve a oportunidade de estar diante dos irmãos, qual foi a primeira reação dele? Foi perdoar e ver que todo aquele problema que ele viveu, agora ele estava numa situação muito melhor, que ele amadureceu, que Deus cumpriu todas as promessas da vida dele. Ao invés dele colocar na balança e ver que agora ele estava melhor, sabe o que ele fez? Ele planejou uma vingança, porque ele estava que nem uma esponja. O coração dele estava cheio de mágoa. Então ele estava que nem uma esponja e ele começou... ele reagiu quando ele encontrou com os irmãos com vingança. E ele pediu que Benjamim viesse, prendeu o irmão 3 dias... Mas, de repente, ele permitiu que Deus apertasse, assim, a esponja. E ali, quando Deus apertou... Não, José, você não vai muito longe se você não perdoar. José, você precisa ser controlado emocionalmente. Olha tudo que eu te dei, olha toda a bênção que eu te dei. Cresce, amadurece, José. Então, quando Deus espremeu José, José aceitou.
E o que aconteceu? Ele perdoou os irmãos. Ali teve restauração familiar. E os irmãos viram. Ele não precisava responder. Sabe quando você é descontrolado emocionalmente, você quer respostas imediatas. E quando você é controlado emocionalmente, você não fica com aqueles... Sabe, não existe nada mais cansativo do que aqueles discursos de pessoas descontroladas emocionalmente, que ficam com aqueles grandes discursos. Tá vendo? Olha só, olha o que você fez comigo. Aí vem aquela coisa que você sabe decor. E olha o que eu sofri. E começa com todo aquele... Sabe aqueles discursos também de pai e mãe para o filho? Isso é descontrole emocional, hein? Quando o filho ele não estuda, aí ele começa com aquele discurso que o filho nem ouve mais. Ele começa, porque quando eu tinha a tua idade, eu fazia isso, eu fazia aquilo, aí esse pai nunca fala para o filho que ele também teve problema para estudar, ele sempre foi perfeito. E você vai, sabe o que você vai fazer? Você vai perpetuar um legado de pessoas descontroladas emocionalmente. Você deveria falar para o teu filho, olha, eu tive dificuldades e eu venci, mas você tem que mostrar uma pessoa controlada emocionalmente, ela mostra tanto seus fracassos quanto as suas vitórias. Faz parte da humildade. E quem é inteligente emocionalmente é humilde, tá bom? Então, continuando falando, eu vou falar de alguns itens. Bom, já que a gente já falou tanto de descontrole emocional, vocês confessaram aqui para mim que vocês queriam... peraí, tem aqui, ó. Então, aqui vocês confessaram que vocês que precisa de controle emocional. Então, vamos falar passos para o controle emocional. Então, eu falei já de José, falei de Ana, e agora eu quero que você anote aí alguns passos. Eu reservei alguns passos aqui para você ter controle emocional. Precisa entender, primeira coisa, você não é emoções, você tem emoções. Você não pode ser controlado por emoções, você que precisa controlar as emoções. Tudo isso a gente aprendeu errado. Você acha que se você tem coisas, você está feliz. Então, coisas te fazem feliz. Não, o que te faz feliz você tem que treinar a tua felicidade. O que te faz feliz é que você aprende com seus erros, é porque você perdoa. Essas coisas, você é feliz porque você tem amigos e você valoriza amigos. Então, a tua felicidade é outro nível, tá? Então, se você disser que você é emoções, eu sou nervoso, eu sou impaciente, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você disser que você é emoções, é porque você é como um trem. Eu gosto desse exemplo. Os nossos pensamentos é como o trilho do trem e as nossas emoções são os vagões. Então, realmente, o que você precisa fazer para ser controlado emocionalmente é controlar os teus pensamentos. Repara, se você está triste é porque você pensou em algo triste. Se você está feliz é porque você pensou em algo feliz. Então, tudo nasce aqui no pensamento. Você não toma conta dos teus pensamentos. Você deixa os pensamentos virem. Não tem como parar de pensar. Número 1, não tem como parar de pensar. Número 2, não tem como deixar de pensar determinadas coisas. Os pensamentos chegam sem autorização na tua mente, mas tem como você gerenciar os pensamentos. Chegou o pensamento, ninguém te ama, ninguém liga para você, e aí você, num descontrole emocional, ou você cai em depressão, ou você se isola, ou você rompe com um monte de relacionamentos firmado nessa certeza. Então, você não pode acreditar em todo pensamento que chega na tua cabeça. Você precisa gerenciar os pensamentos. Então, se você gerenciar os seus pensamentos, você vai questionar, é o famoso DCD, duvidar, criticar, determinar. Não, como assim ninguém? Você vai buscar, tá bom, se eu não conseguir lembrar de ninguém que me ama, eu sei que Deus me ama e Ele me valoriza. Mas eu sei que Deus vai te ajudar a lembrar de pessoas que sempre estão lá do teu lado e que você não valoriza, que te amam de verdade. Nem que seja o teu filho pequenininho, mas se você está tão triste, às vezes você não consegue ver ninguém. Mas eu digo para você que tem pessoas que te amam, sim. Tem pessoas que te valorizam, sim. E você é insubstituível. Então, vamos lá. Passo número 1, aprender a não receber. Receber você vai receber. Mas aprender a receber esses pensamentos, mas não deixar que eles
fiquem na sua mente. Quando você... Aí você fala assim, mas peraí, como é que funciona a raiva? A raiva já é outra coisa. Então, o passo número 2. Em relação à raiva, você tem que começar a treinar a não responder. É fácil? Não é. Você pode falhar na primeira vez, você pode falhar na segunda vez, mas continue tentando. O que você tem que tentar? Respira fundo e não pira. Respira e não pira. Respira fundo. Mesmo que a resposta esteja aqui na ponta da língua, você diz, eu não vou responder. Eu não vou. Eu vou me afastar dessa situação. Contar até 10, o famoso contar até 10. Você sabia que os piores acidentes na vida da gente acontecem, não estou falando acidente de carro, acidente de relacionamento. Eles acontecem nos primeiros 30 segundos na tua mente. Se você parar 30 segundos e decidir não vou responder da forma que eu estou com vontade de falar, eu digo para você que você vai evitar grandes tragédias. Você tem que, o teu eu tem que entrar e fazer uma intervenção. Não emoções, não é você que me controla. Eu tenho emoções maravilhosas e eu vou controlar as minhas emoções. Por falar em emoções, ter emoções é algo fenomenal. Deus te deu isso. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Olha, você via, Jesus disse, você quer ver o Pai? Quando Felipe pediu, olha para mim. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus, ele era alegre, Jesus era simpático, Jesus gostava de estar com as pessoas, Jesus gostava de estar com as crianças. Então, Jesus, ele era agradável. Aí já é um outro teste para você, para ver se você é controlado ou descontrolado emocionalmente. Eu vou voltar a falar de Jesus, mas já que eu toquei nesse assunto, eu posso esquecer do teste. Vamos lá para o teste de você é agradável ou desagradável? Uma pessoa agradável é uma pessoa que sabe elogiar, sabe reconhecer o próprio erro. Uma pessoa que não é escrava do fenômeno bateu, levou. Ela não vai responder tudo, ela não tem a necessidade neurótica de estar sempre certo. É uma pessoa que não se comporta como Saul. Saul era controlado pelas emoções. Ele sentia inveja de Davi e ele era controlado pela inveja. Mas ele amava Davi. Olha que incoerência. Por isso que ele era descontrolado emocionalmente. De repente você vê assim, parece que é bipolar, né? Saul é bipolar. Não, descontrolado emocionalmente. Porque quando ele encontrava com Davi, Davi falava, meu pai. Aí ele falava, meu filho, eu te amo, meu filho. Ele é dupla personalidade, são duas pessoas. Não, descontrole emocional. Você não sabe aquela pessoa que você tem medo de que ela acorda sorrindo, ao meio-dia ela é um limão e quando chega à tarde ela é um jiló. Então, você não sabe de que forma você vai encontrar essa pessoa ela não tem constância. Uma pessoa controlada emocionalmente, ela tem constância, não que ela não vai ter flutuações. Flutuações emocionais todos nós temos. Nós ficamos mais felizes, mais triste, menos triste. Mas, quando você tem controle emocional, você não tem picos, né? Então, eu posso ficar com raiva, mas eu controlo, mas eu não fico com muita raiva e me descontrolo e falo qualquer coisa e faço qualquer coisa. Então, flutuação emocional é bênção. Eu olho para Jesus, eu vejo Jesus triste, eu vejo Jesus alegre, eu vejo Jesus até com raiva, eu vejo Jesus com todas as emoções, mas eu vejo Jesus completamente controlado. E é isso que ele veio nos ensinar. É possível ser controlado emocionalmente. Então, você já aprendeu sobre flutuação emocional. É normal ficar mais ou menos triste. Você não pode permanecer triste. E você não pode cair em profunda tristeza e permanecer nesta tristeza. Aí você vai desencadear um transtorno psíquico em você, tá? Você vai entrar num burnout, numa depressão e tantas outras coisas, tantos transtornos psíquicos que hoje a humanidade está doente. A gente olha para a Bíblia, tem tanto exemplo de gente com descontrole emocional. Então, grandes exemplos para a gente entender que Deus quer ensinar a gente a ter o controle. Você pode reparar que Ana, que a gente deixou lá atrás, a mulher de Elcana,
Quando ela teve um controle, ela teve um lapso, né? Ela teve um momento em que ela decidiu que as emoções não iam controlá-la, mas ela iria controlar as emoções. Você vê que Ana começou a valorizar tudo. Ela, poxa, eu tô aqui na casa de Deus, então eu vou orar, deixa eu me concentrar em Deus. Se tem uma pessoa que pode mudar a minha situação, é Deus. Você vê a primeira atitude de controle emocional que levou ela a uma atitude de fé foi ela tomar a decisão de orar e não sair como todas as vezes emburrada com o marido, emburrada com Deus. Ela tomou uma decisão diferente. Depois, quando Eli foi falar para ela, Eli falou assim: "Você tá bêbada?" Ela não se descontrolou emocionalmente. Ela podia dizer: "Olha, eu sei da vida que você tem, eu sei que você não controla teus filhos", e ela podia falar um monte para ele. Não, controlada emocionalmente, ela pensou: "Não, ele não, ele tá perdendo a unção. Ele não tá entendendo a coisa. Ele não viu que eu tô orando". Então ela falou com a maior paciência e com controle emocional: "Não, não, meu Senhor, eu estou orando, é da muita angústia do meu coração que eu estou falando com Deus, eu não estou bêbada". Olha que controle emocional aquela mulher que estava num descontrole absurdo. Ah, eu deixei lá para trás Moisés, né? O descontrolado que quebrou a tábua. Ele viu que lição não aprendida, lição repetida, ele teve que subir mais 40 dias e mais 40 noites. Então, ele literalmente, ele disse: "Sabe uma coisa? Eu quero aprender mansidão e domínio próprio contigo, Senhor. Então, toda vez que eu tiver para explodir, eu vou me controlar, não vou explodir. Eu não vou explodir, eu decido não explodir". E aí, o que que aconteceu? Você encontra Moisés no final do Pentateuco. O que está escrito sobre Moisés? Que ele era o homem mais manso da terra, é o homem mais manso da terra. Bom, eu estava falando para vocês, é verdade, chuta a barraca, né, Denise? Mas não pode chutar a barraca não, gente, aí você machuca teu pé e machuca também outras pessoas. É chutar o balde, chutar a barraca, são atitudes que dão eu gostei do teu comentário, sabe por quê? Porque esse tipo de atitude que dá alívio imediato, mas é um alívio que dura tão pouco, é tão imediato, que dura segundos. Porque logo depois vem as consequências de você ter chutado o balde. Você chutou o balde, você quebrou o pé. Você chutou o balde caiu na cabeça de quem não tinha nada a ver com o assunto. Então, quando você chuta o balde e fala o que você quer para o teu marido na frente de criança, o balde cai na cabeça das crianças. E a consequência na vida dessas crianças é terrível. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vim de um lar onde totalmente disfuncional, onde não havia controle nenhum, não dava para esperar nem as crianças dormirem, nem as crianças saírem da sala. Então eu cresci debaixo de gritos, violência e tantas outras coisas. Isso gerou em mim o quê? O balde caiu na minha cabeça. Gerou em mim o quê? Insegurança, baixa autoestima, gerou em mim tantos cárceres, timidez, tantas coisas que gerou em mim. Então, cuidado, chutar o balde pode dar um alívio que dura segundos, mas o teu pé pode quebrar e pode cair na cabeça de quem não tem nada a ver com o assunto. Então, esta não é a solução. Pensa, lembra? Eu dei o item. Pensa, para e reflita e não seja dominado por tuas emoções, mas deixe que pensamentos bons, puros e agradáveis é a peneira de Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Não é isso que Paulo fala? Então, olha, Paulo, em Atos capítulo 9, ele era um descontrolado. Está escrito que ele respirava violência. O nome de Paulo era violência. Mas quando Paulo viu que ele podia perder toda a unção dele, se ele continuasse a ser aquele homem descontrolado, você encontra um Paulo controlado a ponto de dizer: olha, por amor a vocês, eu estou de novo sofrendo dores de parto. Esse não é o Paulo que saía acabando, arrasando com todo mundo, matando todo mundo com palavras, com atitudes e com tantas coisas. Então, vamos lá, eu tenho que olhar aqui o relógio, né? Ih, gente, como passa o tempo? Eu vou falar 5 itens rapidinho para deixar. Eu vou passar
um pouquinho do tempo, 5 minutos, para dar tempo para vocês perguntarem. Então, ó, primeiro, para ser controlado emocionalmente, você precisa gerenciar os seus pensamentos. Para ser controlado emocionalmente, você precisa não ser escravo do fenômeno bateu, levou. Você tem que parar, pensar e não ser reativo de imediato. Você aprenda com Jesus, que tinha moderação e que não respondia de imediato. Ele respondia com sabedoria e ele usava o silêncio como uma arma preciosa por controle emocional. Terceiro, esteja preparado para frustrações e contrariedades. A vida tem frustração, então isso faz parte da vida. Aí usa aquele cartão de crédito que eu disse para vocês, para não vender coisas essenciais da tua vida. Não venda a tua paz, não venda a tua alegria, não venda os teus relacionamentos e não compre as ofensas, não compre as críticas, não compre coisas que vão te fazer mal. Outro item, exerça a empatia, porque quando eu exerço a empatia, essa é uma habilidade da inteligência emocional, que é eu me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou entender as diferenças. Então, isso é algo que a gente vai falar depois em outra live, porque agora eu preciso, para fazer sentido para você, né, falar os itens de como a gente pode controlar, ficar controlado emocionalmente. Invista no autoconhecimento. Por quê? Quando você conhece o teu perfil comportamental, se você é melancólico, se você é sanguíneo, se você é colérico, se você é fleumático, você vai saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e você vai trabalhar nesses pontos, maximizar os pontos fortes, minimizar os pontos fracos. Então, autoconhecimento é tudo. Quando você investe em você mesmo, investe na sua própria história, você vai se automapear. Então, você vai dar nome aos bois. Esse é outro item. Dá nome aos bois na tua vida. Diga, eu tenho problema com a ira, eu tenho problema com o perdão. Porque quando você fala assim, eu tô magoado. Não, fala, eu tenho problema com o perdão. Eu não consigo perdoar ninguém. Aí você vai lidar com esse problema de descontrole emocional na sua vida. Porque quando você fala, eu tenho problema com a ira, você não vai justificar dizendo, só quando me tiram do sério é que eu perco a cabeça. Aí você está culpando os outros. Se as pessoas não te contrariassem, então você não perderia a cabeça. Não. Uma pessoa controlada emocionalmente, o outro tendo razão ou não, ela não vai perder o equilíbrio. Ela não vai perder ela não vai perder o controle fácil desse jeito, não. Então invista no seu autoconhecimento. Essa é algo tremendo para você fazer na sua vida. Deixa eu ver se eu coloco mais algum item. É tanta coisa. E eu digo para você que a gente vai continuar falando, tá? Porque não tem como a gente fazer numa vez só. Outro item que eu coloquei aqui, ó. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. A Bíblia fala para a gente se afastar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando você começa a andar com pessoas tóxicas e você é uma pessoa influenciável, aí você vai começar a justificar os seus erros, porque você está vendo aquela pessoa maltratar os outros, gritar, e você vai dizer, eu não sou o único no mundo, e vai se conformar. Então, seja mais seletivo, enquanto você está querendo se construir emocionalmente, com as pessoas que você anda. Eu não estou falando para você romper a amizade com ninguém, não. Mas você não deixar que essas influências elas sejam determinantes na sua vida. Você que tem que ser um agente influenciador. Lembra que Jesus diz? Você é sal, você é luz. É você que modifica o ambiente onde você está. Gente, é um assunto inesgotável. Quero ler aqui. Mas eu dei boas dicas para você. Põe em prática essas que depois a gente faz mais. Eu quero ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Eu já até passei do tempo, mas eu quero ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder. Sei que tem um delay, então eu espero 5 minutinhos para ver se tem pergunta. Aqui a Denise falando que se precipita. Então, Denise, agora você vai
você vai colocar em prática o pensar e depois você chega à conclusão. Porque quando você se precipita é porque você faz e não pensa. Pensa que Deus te deu emoções. A área da gente, ele te deu uma vida emocional. Na vida emocional você tem razão e emoção. Então, pensa nisso. Pensa, você precisa pensar antes de reagir. Aí você não vai ser mais precipitado. Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem pergunta? Vocês estão bem? Então tá bom. Então tá ótimo. Eu fico calada. Que bom, Célia, mas ficar calado. Como esponja. Ah, foi bom você falar, Célia. Então, lembra que eu falei que tem dois extremos? Ou você é uma pessoa que absorve demais, aí você é como esponja, é permeável demais, ou você é impermeável. Dependendo do teu temperamento, você se defende da vida sendo uma pessoa como Paulo, implacável, endurecida, até Deus tratar Paulo, né? Então a gente tem pessoas permeáveis demais como Ana e pessoas impermeáveis como Paulo. Mas você vê que ambos eles entraram num controle emocional. Ana deixou Deus espremer ela e Paulo deixou Deus amolecê-lo. Então, você vê que ambos escolheram o controle emocional. Sara, como fazer o quê, Tatiana? Eu não li a tua pergunta. A Sara perguntou, ficar perto de pessoas... Peraí. É obrigado ficar perto de pessoas tóxicas? Se ele for o teu amigo, não. Você pode não deixar que ele influencie a sua vida, uma pessoa tóxica. Mas, de repente, essa pessoa tóxica, você não tem como não conviver com ela. Talvez seja o teu patrão, talvez seja um colega de trabalho, talvez possa ser até o cônjuge, pode ser uma pessoa da família. Aí você não tem como não conviver, você tem como se proteger emocionalmente. Você já sabe que essa pessoa tem uma tendência a ser destrutiva e você vai entender que você não muda ninguém. Conviver com... Quem é obrigado a conviver com pessoas tóxicas no que eu disse, nas situações em que eu disse, você tem que entender uma coisa. Que já que você tem que conviver com ela, você tem que ter uma blindagem emocional. Ela não pode influenciar a sua vida. Se ela, primeira coisa, você vai entender que você não pode mudar ninguém, porque muitos desgastes é quando você tenta mudar uma pessoa. Jesus não tentou mudar Judas. E olha que Jesus, como Deus, ele poderia mudar. É uma opção. Judas, ele não quis mudar. Deus dá esse livre-arbítrio para a gente. Ele não faz nada à força. Então, você não pode mudar ninguém. Não se esforce para mudar ninguém. Você pode mudar o seu comportamento. Você pode mudar você mesmo. Então, você sabe que aquela pessoa, quando irritada, fala coisas que vêm à cabeça. Você protege o teu coração. Você fala assim, não, eu sei que está falando da boca para fora, magoa, mas eu não vou deixar que isso entre no meu coração, porque eu não sou isso. Então, você vai ter que aprender a se proteger emocionalmente, se você não tem como deixar de conviver com uma pessoa tóxica. Eu perco a paciência com os meus filhos. É normal, principalmente mães, avós já aprenderam a lidar com isso. Você precisa, quando você vê que você... por que você perde a paciência? Geralmente, você perde a paciência porque você aprendeu isso com a sua mãe, ou com a sua casa, com a sua família de origem. Então, todo mundo ali perdia. Primeiro que a gente perde a paciência porque nós já somos impacientes por uma sociedade urgente. Mas, geralmente, em relação a filhos, é porque você aprendeu a agir e reagir assim, como é um comportamento dentro da tua família. Crianças tiram do sério, muitas vezes, mas você precisa ponderar quando é você que está irritado com outras coisas e está descontando naquilo. É a mesma coisa, você vai ter que parar e pensar. Você vai ter que analisar o teu comportamento e as tuas reações. E você precisa valorizar mais a vida do seu filho. Você vai ter que, poxa, daqui a pouco ele é um adulto.
e eu perdi todo o meu tempo perdendo paciência com ele, enquanto que eu podia, você quebra o ciclo quando você começa a elogiar. E não caia na armadilha e pensar que elogiar você perde a autoridade, você ganha. Então, seja um pai e uma mãe que, fora do foco de tensão, não estou falando naquele momento que a criança está te irritando, fora do foco de tensão, começa a elogiar o que ela merece como elogio, e na hora de você corrigir, ela vai te ouvir melhor, porque ela tem um equilíbrio entre crítica e elogio. Mas isso também é assunto para outro dia. Gente, a conversa iria longe. É muito bom estar aqui com vocês. Agora, toda terça e quinta, estou aqui com vocês às 18 horas. Você pode deixar aqui nos comentários temas que vocês gostariam que eu falasse, tanto na área profética quanto na área emocional. Tudo que vocês querem, assuntos que vocês desejam que eu fale, e escreve aí que eu vou ler. E aí, com certeza eu vou fazer uma live no assunto que vocês estão pedindo. Então, olha, vamos colocar em exercício tudo aquilo que eu ensinei? Coloca em prática e você vai ver que você vai melhorar. Você vai desfrutar mais da vida e vai ter controle emocional. Não esqueça, você não é emoções, você tem emoções. Não esqueça, você não é controlado por emoções, você é que controla as suas emoções. Se você não esquecer, isso já é um grande passo na sua vida. Que o Senhor te abençoe e até terça-feira. Não, até amanhã. Amanhã tem devocional, 6 horas da manhã. E amanhã também é dia de um tema às 18 horas. Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal, não saia sem se inscrever, deixa o seu like e deixa aqui no comentário os temas que você quer, tá bom? Então, não sai sem se inscrever, acionar o sininho e todas as notificações, e não saia sem deixar o teu like, que isso nos ajuda muito. Que o Senhor te abençoe e até amanhã no nosso devocional.